Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa apostila do segundo bimestre. A gente vai falar sobre esportes coletivos de invasão, hoje sobre o futebol, mas a apostila também traz o rugby como exemplo. É importante a gente lembrar qual é a definição do esporte coletivo de invasão. Então, os esportes de invasão, eles têm basicamente duas características principais. Então, a primeira característica, a zona de pontuação ela fica na quadra do adversário. Então, geralmente eu preciso invadir, e eu sempre posso invadir a quadra do adversário, o campo do adversário, para chegar nessa zona de pontuação ou para me aproximar dessa zona de pontuação. E a segunda característica é a alternância das situações de ataque e defesa. Então, sempre que eu vou jogar um esporte de invasão, eu preciso me preocupar tanto com o ataque e quanto com a defesa. A apostila de vocês e principalmente nesse ano de trabalho, a gente vai trabalhar muito com dois conteúdos, que é a estratégia e a tática. Então eu vou começar trabalhando a estratégia, né? A tática vem primeiro na apostila de vocês, mas eu acho que é mais fácil de entender se a gente começar pela estratégia, ok? Então a estratégia é um conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma partida. O que que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que antes do jogo começar, eu vou montar uma estratégia para que o meu time possa ganhar do time adversário. Então, eu vou decidir várias situações de jogo ou várias movimentações que possam acontecer no jogo que dê um suporte para o meu time. Aqui temos alguns tipos de decisões estratégicas que eu posso tomar antes de uma partida. Então eu posso escolher com quantos jogadores eu vou jogar na defesa, quantos vão jogar no meio de campo, quantos eu vou jogar no ataque. Então, geralmente, quando a gente fala em formação num jogo de futebol de campo, eu geralmente não conto o goleiro, porque o goleiro é sempre um só e sempre vai estar lá. Então, eu vou contar a partir da minha zaga. Então, aqui, nessa imagem, eu tenho uma formação que é o 4-4-2. 4-4-2, o que que isso significa? Então, quer dizer que eu tenho quatro jogadores na defesa, quatro jogadores no meio do campo e dois jogadores no ataque. Isso eu posso variar durante o jogo ou de um jogo para outro. Lembrando que quando eu falo que eu tenho quatro jogadores na defesa, eu tenho dois zagueiros que jogam mais centralizados, mais no meio, e dois laterais, então o lateral direito e o lateral esquerdo, que jogam mais perto das linhas laterais. A diferença, os meus laterais, eles podem ajudar no ataque. Então eles podem ir em direção ao ataque também. Eu posso tentar utilizar outros tipos de formações também. Então, eu posso tentar aumentar o número de atacantes. Então, eu vou jogar uma formação que é a 4-3-3, onde eu tenho três atacantes ao invés de dois. Ou eu posso aumentar o número de zagueiros. Então, eu jogo numa formação que é o 5-3-2, onde eu tenho cinco na linha de zaga. Eu posso aumentar o número de jogadores no meio do campo também. Então, eu vou jogar numa formação que é o 3-5-2, onde eu tenho três zagueiros, cinco no meio de campo e dois atacantes. Agora, como que eu vou escolher isso? Né? Por que que eu faço essa escolha? Então, toda escolha estratégica ela é formada com base nos scouts. E o que são esses scouts? Os scouts eles são uma forma de eu quantificar, então de eu colocar ali num papel o número de acertos e erros tanto da minha equipe quanto da equipe adversária. Então eu posso aí trabalhar todos os fundamentos do futebol. Posso falar quantos chutes no gol um atacante acerta durante uma partida, ou um determinado zagueiro quantas vezes ele perde a bola durante o jogo. Ou se eu for falar de um pênalti, então determinado jogador de 10 pênaltis que ele chuta, quantas vezes ele faz o gol, ou quantas vezes o goleiro pula para o lado direito no pênalti. Então isso vai me dar uma base para eu montar a minha estratégia.
Então, por exemplo, se eu sei que o goleiro do time adversário, ele pula muito pro lado direito no pênalti, então eu vou falar para o meu jogador, quando for bater um pênalti, chutar do outro lado, chutar do lado esquerdo. Se eu sei que o atacante do time adversário, de todas as vezes que ele chuta a bola de longe, ele não consegue fazer nenhum gol, mas de perto, de a cada 10 vezes que ele chuta a bola pro gol, 9 ele faz gol, então eu vou pedir para os meus jogadores estarem cada vez mais próximos, marcarem cada vez mais próximo esse atacante quando ele estiver próximo ao meu gol também. Outro aspecto de esportes coletivos de invasão é a tática. Então, a tática é a tomada de decisão que um jogador faz durante o jogo. E ela tem como base a experiência, então a capacidade de percepção, de antecipação, de reação e imaginação de cada jogador, mas também ela tem como base os scouts e a estratégia formada pela própria equipe. Então, como exemplo de uma decisão tática de um jogador, a partir do momento que um jogador está com a bola, então ele tem a posse de bola, ele pode decidir fazer algumas coisas. Então, ele pode decidir avançar com a bola, recuar, ele pode decidir tocar a bola para algum jogador, driblar alguém do time adversário ou chutar essa bola para o gol. Então, a decisão que ele tomar, seja qual for, ela vai ser uma decisão tática. Então, ele pode tomar essa decisão, fazer uma tática, uma decisão adequada ou não, né? E aí, como um exemplo, citando novamente os scouts. Então, o jogador que tem a posse de bola, ele sabe que a cada 10 vezes que ele tenta driblar o time adversário, ele perde a bola em 9. Então, se ele decide driblar, principalmente se ele vai driblar um jogador adversário que é bom em desarme, em roubar a bola dele, vai ser uma decisão ruim. Porque ele sabe que ele praticamente vai perder a bola em 100% das vezes. Então, outro exemplo. Eu falei daquele atacante que de longe não acertava nenhuma vez a bola no gol. Então, se ele pegou a bola longe do gol, se ele decidiu chutar a bola pro gol, também não vai ser uma boa decisão, porque ele sabe que a cada 10 vezes que ele chuta de longe, ele não faz o gol em nenhuma. Então, uma decisão tática adequada seria tentar se aproximar do gol, através principalmente do drible, ou passar a bola para quem está numa posição melhor. Então, todas essas são decisões táticas que o jogador pode fazer. Além disso, a gente também tem a decisão tática de posicionamento. Então, eu posso decidir me posicionar mais para frente, mais para trás, então mais para o ataque ou para a defesa, mais para o meio do campo, mais para a lateral do campo. Eu posso decidir marcar um determinado jogador ou ficar marcando o espaço onde eu estou na formação da minha equipe. Então, isso também são decisões táticas, né, que vai acontecer principalmente por causa da estratégia que o meu time decidiu fazer, mas também por causa da minha experiência de jogo. Então, se eu sei que eu estou marcando um jogador que não vai participar da jogada que o time adversário está fazendo, então eu deixo esse jogador e vou marcar outro que está participando. Então, isso também é uma decisão tática com base na minha experiência e não na estratégia do time. Então, isso também pode acontecer durante o jogo também. Por último, mais um exemplo de decisão tática é a linha de impedimento. Então, na semana passada a gente viu um vídeo falando sobre a regra de impedimento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, não tem problema, eu posso explicar de uma forma diferente para que você entenda. Mas lembrando que um jogador está impedido se o passe que é feito para ele, naquele momento ele só tem um ou nenhum jogador adversário na frente dele, né? Então essa é a regra básica. Tem algumas exceções, mas essa é a regra básica. Então o time adversário, o time que está defendendo, ele pode tentar fazer uma linha de impedimento. O que é isso? Então os jogadores que estão lá na defesa, na formação, eles vão para frente, né? Eles vão em direção ao ataque para que nenhum deles fique na frente do atacante do time adversário, que ele tenha só o goleiro lá na frente para ele ficar impedido
e acontecer uma falta e o time da defesa recuperar essa posse de bola. Então, isso também é uma outra possibilidade de escolha tática que um time de defesa pode fazer. Lembrando que é uma escolha um pouco mais arriscada, né? Então todos os jogadores precisam fazer ela ao mesmo tempo, mas é uma possibilidade a mais.